pessoal! Vamos para mais um estudo de caso do Rabujo. Devido à movimentação das redes sociais nessa semana, não temos dúvidas sobre o tema a ser tratado neste episódio. Trata-se do inquérito do STF que tem como objeto analisar, investigar e eventualmente encontrar culpados por uma campanha de fake news, denunciação caluniosa e ameaça contra os ministros do STF. O inquérito 4.781 foi instaurado pelo presidente do STF, Dias Toffoli, que aproveitou e nomeou Alexandre de Moraes, outro ministro do STF, para presidir o inquérito e encaminhar os trabalhos. A então procuradora da República, Raquel Dodge, na época, já lançou várias objeções, principalmente porque entendia que a condução de um inquérito pelas próprias vítimas violaria o princípio da imparcialidade do juiz e não só isso, colocaria uma ofensa inafastável ao sistema acusatório que foi utilizado pela Constituição. Entretanto, Alexandre de Moraes, ao analisar as objeções de Raquel Dodge, ele desconsiderou sumamente todos os argumentos jurídicos apontados pela antiga Procuradora-Geral da República. Afirmou que o artigo 43 do Regimento Interno do STF dava fundamentos para que se levasse adiante um inquérito nos termos estabelecidos pelo presidente do STF e o ministro que preside agora o inquérito, Alexandre de Moraes. Desde então, vários mandados de busca e apreensão foram determinados, bloqueios de WhatsApp e de redes sociais também. Aliás, um evento extremamente interessante também teve lugar. A revista Cruzoé, que estava lançando uma reportagem na qual tinha como sujeito o presidente Dias Toffoli, foi censurada por Alexandre de Moraes, causando uma grande revolta nos meios jornalísticos e na comunidade jurídica. Mas isso redobrou as críticas sobre um inquérito na qual já pairava grandes suspeitas sobre a parcialidade daqueles que o presidiam. De qualquer forma, tal inquérito que foi instaurado em 2019 deveria durar até janeiro de 2020. Porém, Alexandre de Moraes já determinou a prorrogação até julho de 2020. Dito isso, vamos então à análise dessa semana. Será que este inquérito realizado pelo STF está de acordo com os princípios, direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal? Fica ligado aí para saber a resposta. Uma resposta bastante simples e direta para o problema é o seguinte: esse inquérito ele tem graves objeções de acordo com o direito constitucional. Aliás, a primeira delas é que este inquérito violaria o nosso sistema acusatório. A Constituição de 1988, a partir da repartição das competências dos órgãos julgadores e das atribuições investigatórias do Ministério Público e das polícias judiciárias, fixou que existe uma separação entre os órgãos julgadores e os órgãos acusatórios. Esta separação é absolutamente importante e necessária para garantir o devido processo legal, a ampla defesa e a imparcialidade dos magistrados. Se o STF conduz o inquérito, ele se torna um inquisitor. E convenhamos, se ele próprio forma o sistema probatório que vai alicerçar todo aquele conjunto de materialidade e autoria, fica virtualmente impossível para a pessoa que pretende se defender das acusações sustentar um ponto de vista contrário àquele que simultaneamente é acusador e julgador. Uma jurisprudência bastante pertinente sobre o assunto é a DI 1570 do STF, onde fica bastante claro que é absolutamente incompatível a imparcialidade e a atuação investigatória do magistrado. E vejam, se a gente considerar que o sistema acusatório foi assim esposado pela Constituição de 1988, nós podemos dizer que o artigo 43 do Regimento Interno do STF não foi recepcionado pela nossa atual Constituição Federal. Aliás,
Mesmo que fosse, nós ainda teríamos problemas. Porque notem, o artigo 43 do Regimento Interno fala da possibilidade de instauração de inquérito pelo STF quando o crime é praticado nas dependências ou na sede do tribunal. O ministro Dias Toffoli, ele tenta justificar a pertinência do artigo 43, alegando que as pessoas dos ministros do STF são eles próprios o tribunal. Então, um crime contra um ministro, onde quer que ele esteja, na verdade seria um crime contra a corte em si. Olha, essa interpretação ela vai para muito além dos limites interpretativos da palavra sede e da palavra dependência, que dá a entender que o crime tem que ser praticado dentro do espaço físico da corte. Aliás, se você observar o artigo 102 da Constituição Federal, que trata das atribuições e competências do STF, você não verá, dentre elas, a atribuição de presidir e conduzir inquérito. Isso não quer dizer que o STF ele não participa dos inquéritos, mas ele atua como um órgão de fiscalização dos agentes do Ministério Público e da Polícia Judiciária, certificando que eles atuarão dentro dos limites da estrita legalidade e também definindo aquelas medidas de reserva judicial como a concessão de mandados. Mas notem, não existe no artigo 102 atribuição investigatória para o STF. E por fim, eu destaco uma questão que para mim é absolutamente incontornável. Nós estamos falando da questão de impedimento nos termos do CPP. Basta olhar no artigo 252, inciso 4 do CPP, e vocês observarão que o juiz não pode atuar no processo na qual ele seja a parte interessada. Ora, se os ministros do STF se dão como vítimas desses supostos crimes de fake news, desses supostos crimes de denunciação caluniosa e ameaças, eles são partes interessadas e, como tais, eles são impedidos de participar de qualquer ato judicial relativo a esses fatos. Então, em sede de conclusão, esse inquérito ele tem vários problemas. E nós destacamos entre eles, primeiro, ele viola o sistema acusatório que foi disposado pela Constituição Federal de 1988. Mesmo que o artigo 43 tivesse sido recepcionado, o que não foi, dá-se a ele uma abrangência muito maior do que os limites da literalidade permitem. Ou seja, a ideia de sede e dependência não cabem dentro da interpretação que foi oferecida pelo ministro Dias Toffoli para fundamentar a instauração do inquérito. E mais, dentro do artigo 102 da Constituição Federal, não existe a atribuição investigatória do STF. E, por fim, mesmo que tudo isso fosse superado, não dá para ir contra a literalidade do artigo 252, inciso 4 do Código de Processo Penal, das partes interessadas no desfecho do caso, como são os ministros do STF, que seriam as supostas vítimas desse crime. E assim nós vamos chegando ao fim de mais um estudo de caso. Se você gostou, curte aí, inscreva-se no canal e se prepare para receber mais informações sobre matérias de ciências criminais aqui no Rabujo. Um abraço, pessoal, e até a próxima.